O Centro Espírita Pai José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022. Reunidos na casa de Pai José Cambinda, iremos iniciar os trabalhos da noite de hoje com a nossa prece de abertura. Deus Pai, Pai de misericórdia, bondade e amor, Pai que nos dá a oportunidade de por nós mesmos traçarmos o nosso futuro, o nosso amanhã. Ajuda-nos, Pai, nos abençoando. Ajuda-nos, Pai, para que possamos distribuir o pouco que temos com aqueles que têm menos ainda, pelo todo o planeta, por toda essa terra bendita que nos abriga e nos acolhe. Que possamos, Pai, cada vez com mais consciência, preservarmos essa morada tão querida e que o mundo se conscientize de que somente a paz, o amor, são os verdadeiros instrumentos para a liberdade, para a felicidade e para o progresso espiritual de cada um de nós. Abençoa e permita que Jesus, na sua misericórdia, continue enviando os seus mensageiros por todo esse planeta, abençoando, protegendo, amparando, anjos de guarda que não tem hora, não tem dia e não tem momento, sempre presentes nas nossas vidas, seja onde estivermos. E assim, meu Deus, meu Pai, permita-nos iniciarmos a reunião dessa noite. O nosso louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Para reflexão. O presente é tudo o que temos, afinal, é o que estamos vivendo e ninguém pode nos tirar. É no hoje, no presente, que faremos o plantio do que colheremos amanhã. Ouviremos agora o nosso irmão e amigo Guilherme Furusawa. O Guilherme estará falando para todos sobre a importância de Jesus e essa época de Natal. Desejamos ao Guilherme que os amigos espirituais que o acompanham possam estar intuindo para que ele nos propicie todos os esclarecimentos necessários à nossa evolução. Que assim seja. Com vocês, Guilherme Furusawa. Boa noite a todos os nossos irmãos de Barra do Piraí, todos os nossos irmãos do Centro Espírita Pai José Cambinda. É com muita alegria que nós temos essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, já depois de algum tempo, para falarmos de algo tão importante em nossas vidas, para falarmos sobre a mensagem espírita, para falarmos
falarmos de Jesus, falarmos dos evangelhos, usando naturalmente as lentes que a doutrina espírita nos oferece. Eu gostaria de iniciar esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, lembrando exatamente dessa personagem tão grandiosa e tão importante para todos nós, espíritos encarnados, todos nós que nos matriculamos em determinado momento nesse educandário divino, que estamos aqui nesse educandário chamado por nós de Terra. Esse personagem que consegue nos abarcar a todos com seu amor, que zela por nós e garantiu-nos, ao nos receber aqui, garantiu-nos que todos nós, sem exceção, receberíamos tudo aquilo do qual nós necessitamos. Estamos falando daquele que é todo amor, estamos falando de Jesus. Jesus é para nós espíritas nosso modelo, nosso guia, é aquele que nos envolve a todos em suas vibrações, que nos fornece os subsídios e as forças necessárias para que nós possamos nos vencer. Estamos aqui para vencermos-nos. A seu exemplo, quando ele nos diz para que nós confiássemos, porque ele também teve a oportunidade de vencer o mundo, garantia-nos que era possível e que nós conseguiríamos, principalmente nós, que temos o privilégio de tê-lo em nossas vidas, tê-lo nos nossos horizontes. Existe uma página atribuída ao Espírito Emmanuel, que eu acho uma das mais belas páginas já trazidas por esse Espírito de escola. Na verdade, eu não digo uma das mais belas, porque eu estaria sendo injusto, porque são dezenas, são centenas de páginas, todas elas extremamente belas e com mensagens profundas, mas essa em especial vai nortear o nosso estudo nessa noite. Nós sabemos que quando Jesus esteve entre nós, e aqui eu abro um pequeno parênteses, a nossa espécie, ela jornadeia pela Terra, afirmam pesquisadores, cientistas, historiadores, afirmam paleontólogos, afirmam esses estudiosos que a nossa espécie, caracterizada como Homo sapiens, a nossa espécie ela está há cerca de 200 mil anos na face da Terra. Nesses 200 mil anos, nós sofremos muito poucas transformações. Se eu tivesse ocasião de pegar um indivíduo da nossa espécie que tenha vivido há 150, 100, 50 mil anos atrás, nós encontraríamos em nós poucas diferenças morfológicas, anatômicas, mas a verdade é que ao longo de todos esses anos, a nossa espécie foi se aprimorando, nós fomos nos aperfeiçoando, recebemos também, através do fluxo da chamada transmigração de almas, de espíritos, que todas as vezes que esses espíritos são trazidos para o nosso orbe, de alguma forma, eles alavancam também o nosso progresso físico. Isso porque nós sabemos, através da literatura espírita, que é o nosso chamado corpo espiritual, o nosso perispírito, que molda o nosso corpo físico. Ele vai imprimir na nossa molécula de DNA as suas necessidades expiatórias, as suas características, e assim toda a espécie humana ela teria sido moldada através desses auxílios. Nós sabemos que nesses 200 mil anos que a nossa espécie jornadeia pela Terra, adotamos centenas de características na chamada diversidade da espécie humana. Entretanto, foi há bem pouco tempo que nós conseguimos ser chamados de civilização. Tem mais ou menos uns 6 mil anos que a civilização existe apenas. Algo assim em torno dos 14, 13 mil anos. Nós nos tornamos sedentários, nós deixamos de ser caçadores, coletores, aprendemos técnicas de irrigação, aprendemos a agricultura, engatinhamos na agricultura, engatinhamos na pecuária, e a nossa espécie, ao se tornar sedentária, ao domesticar animais, ao produzir alimentos através das grandes extensões, monoculturas, foram surgindo também as primeiras cidades. Como nós acreditamos, as primeiras cidades
como nós percebemos através da história, as primeiras cidades se desenvolveram próximos a grandes rios. Naturalmente que os rios nos forneciam o mínimo de higiene, de irrigação, as nossas necessidades enquanto cidades, enquanto seres humanos. A água dos rios nos forneciam isso. Então, há cerca de 6.000 anos apenas, surge a civilização, isso porque só é considerado civilização a partir do momento em que nós desenvolvemos a escrita. E nós desenvolvemos a escrita há cerca de pouco mais de 6.000 anos, com o advento e com o auxílio, naturalmente, de diversos espíritos que vieram reencarnar no nosso planeta, nesse fluxo migratório que existe entre os mundos, de acordo com as suas necessidades. Esses espíritos foram trazidos à Terra para que eles tivessem oportunidade de aqui, através de recomeços, eles poderem vencerem-se, e colaboraram trazendo informações, trazendo tecnologia, trazendo conhecimento, trazendo cultura, trazendo tudo aquilo que eles trouxeram desses mundos, e ficou para nós, segundo o Espírito Emmanuel, ficou para nós uma espécie de pulga atrás da orelha quando nós olhamos para essas civilizações do passado, que desenvolveram a escrita cuneiforme, que desenvolveram a escrita através de hieróglifos, que desenvolveram cidades complexas, que tinham algum conhecimento acerca da biologia, da bioquímica. Nós sabemos de povos andinos, por exemplo, que chegaram a desenvolver 40 variedades de batatas, mostrando algum conhecimento no campo da genética de populações, melhoramento genético. Nós vimos verdadeiramente grandes prodígios da engenharia, principalmente nesse período, de 6.000 anos, 6.000 anos e meio para cá, quando esses espíritos verdadeiramente foram trazidos para estarem conosco, alavancando o nosso progresso e o deles. Mas, curiosamente, mesmo esses espíritos tendo vindo para cá numa situação de aprendizado e expiação, algo que teria sido para eles extremamente doloroso, a ponto de ter surgido nesse mesmo período o mito da perda do paraíso, era verdadeiramente a sensação que eles tinham dentro do inconsciente coletivo. Eles imaginavam tendo que reencarnar nessas condições tribais, espíritos que vinham de mundos extremamente adiantados tecnologicamente, ao se verem reencarnando num mundo tão primitivo, em corpos tão grosseiros, eles verdadeiramente acreditavam, foram criando essas teorias do anjo decaído, da perda do paraíso. Chegaram, inclusive, a alimentar conceitos, por exemplo, de metempsicose, em que algumas pessoas acreditaram que pessoas eram capazes de reencarnar em corpos de animais. Tudo isso era fruto do seu inconsciente coletivo, dada a sensação que eles tinham ao virem reencarnar aqui, para que aqui eles encontrassem condições para o seu progresso, de necessidade, de trabalho coletivo, de solidariedade. Então esses espíritos vieram, e vieram com eles também espíritos adiantados, diversos espíritos adiantados moralmente, porque nós, aqui na Terra, nos informam os espíritos, nós nunca estivemos à orfandade. Sempre tiveram reencarnados entre nós espíritos de escola, espíritos mais adiantados, e é natural que seja assim. É natural nós imaginarmos isso. Imaginemos, por exemplo, uma escola, como essas grandes escolas que nós temos nas nossas cidades, com centenas de alunos. Imaginemos que de uma hora para outra, todos os professores, toda a equipe pedagógica, todos os orientadores, aquelas pessoas que cuidam dos corredores, que fiscalizam. Imagina se todos esses personagens adultos fossem retirados da escola e deixássemos nas escolas apenas os jovens, as crianças, deixassem eles pela própria sorte, para que sozinhos eles se educassem. E eu tenho certeza, porque trabalho na educação, que em poucas horas, não seriam necessárias muitas horas, nós teríamos que intervir, porque eles destruiriam a escola, talvez se matassem. É uma brincadeira, naturalmente, mas se nós tivéssemos uma escola onde só houvessem alunos sem professores e fechássemos as portas, naturalmente que nós teríamos um grave problema. Nós não conseguimos nem imaginar qual seria. Então aqui na Terra nós também, espíritos que em determinado momento chegamos aqui, nós não sabemos exatamente em que momento, e fomos recebidos por Jesus.
mas já fomos de outros mundos através dos diversos mundos habitados que existem, nos formam os espíritos, e fomos aqui recebidos por Jesus e mais. Aqui nós também não permaneceremos, em algum momento nós iremos daqui para novos mundos. Nós alçaremos novos voos, espíritos cósmicos que somos, desenvolveremos nossas asas através do nosso aprimoramento moral, de nós vencermos as nossas más inclinações, nos tornarmos menos egoístas. Nós vamos expandindo nossas asas que em algum momento nos permitirão sair daqui rumo a novos mundos, formando verdadeiramente grandes famílias, todos nós, alimentados pelo amor da divindade, repletados de muita gratidão por Jesus e por todas as oportunidades que nos são conferidas. Então os Espíritos nos falam que nós nunca estivemos à orfandade no planeta Terra. Em todas as civilizações, em todos os tempos, sempre tiveram espíritos mais adiantados entre nós. Mesmo naqueles indivíduos nas regiões mais distantes, aqueles indivíduos que viveram nas ilhas remotas ou em tribos isoladas, não importa. Não tínhamos ali apenas espíritos primitivos, pelo amor de Deus. Sempre tivemos entre nós espíritos mais adiantados. E quando nós pegamos a nossa própria história, a nossa historiografia, quando nós pegamos a construção da nossa história, mesmo que seja, infelizmente, uma história muito rica no sentido eurocêntrico, quando nós pegamos a nossa história, nós encontramos que, pontualmente, ao longo de toda a historiografia, em todos os locais, em todos os tempos, sempre tiveram entre nós espíritos reencarnados com adianto moral, nos trazendo filosofias, nos trazendo conceitos impressionantemente belos, nos guiando no rumo da caridade, nas diversas culturas em que eles se inseriram. Nós não podemos esquecer que mesmo antes de Cristo, em civilizações como, por exemplo, os chineses, séculos antes do Cristo tiveram a figura de Confúcio. Nós tivemos na cultura helênica, então, dezenas, centenas de importantes filósofos. Nós tivemos, entre as culturas iorubás, os povos africanos, os diversos povos africanos, nós tivemos muita cultura e muita filosofia, conceitos de matemática, mas também conceitos moralizantes, conceitos enobrecedores. Nós tivemos em todas as épocas, nós tivemos sempre esses espíritos que reencarnaram nas diversas culturas. Um personagem hindu, por exemplo, reencarnou muitos séculos antes do Cristo e trouxe os seus sutras, o seu conhecimento filosófico de tal magnitude que influenciou todo o Oriente nas diversas manifestações do budismo. Nós tivemos na cultura cristã, ao longo dos séculos e mesmo na Idade Média, personagens que souberam trazer para nós, fazendo-nos relembrar a mensagem de Jesus e outras mensagens dignificantes também. Então, sempre encontramos nas diversas culturas os espíritos mais adiantados. Emmanuel, então, ele nos traz um texto cujo título é Regra Áurea, onde ele diz que a regra áurea é exatamente essa de nós fazermos para o nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco. Essa regra, essa mensagem, essas palavras, ela está presente em todas as culturas sem exceção. Quando nós pegamos os discípulos de Zoroastro, de Zaratustra, os Zoroastras, nós vamos encontrar entre os diversos conceitos contemporâneo de Jesus que foram, nos diversos conceitos nós vamos encontrar exatamente essa frase, em que a gente faz ao nosso próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para conosco. Nós encontramos entre os romanos exatamente essa frase que diz que nós devemos fazer ao nosso próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para conosco. Entre os hebreus mesmo, nas páginas do Antigo Testamento, nós vamos encontrar em alguns versículos essa ideia de que nós devemos fazer ao nosso próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para conosco, ou às vezes no sentido contrário, que a gente não devia fazer ao nosso próximo aquilo que a gente não gostaria que fosse feito
para conosco. E assim, em diversas culturas, na cultura iorubá, entre os ubuntus, entre tantos personagens, nós encontramos isso que Emmanuel chamou de regra áurea para todos nós. O Cristo foi o maior espírito que já andou entre nós, não à toa. Os espíritos o apresentaram para nós como sendo nosso modelo e guia. E a grande diferença de Jesus, dentre todos esses personagens luminares, espíritos de escola, que estiveram entre nós, tolerando-nos, ensinando-nos também, a grande diferença, nos diz o Espírito Emmanuel, a grande diferença é que Jesus não apenas foi um filósofo, um teórico, ou alguém que ficava no alto de uma montanha contemplando, meditando, se aprofundando nos conceitos filosóficos. Jesus foi alguém que transitou entre nós. Ele não foi apenas um teórico, ele foi alguém que pôs em prática as virtudes das quais ele nos ensinava. Ele transitou entre nós nas estradas, ele transitou entre nós embarcado, nas diversas estradas caminhou às vezes carregado por uma mula, mas Jesus, ele caminhou nas estradas de terra, naquelas areias, naquelas terras arenosas, desérticas, deixando as suas pegadas de luz maravilhosas para todos nós. Jesus, entre nós, atendendo à multidão, como nós encontramos em diversas passagens, sempre que a multidão se aglomerava, sempre que as pessoas o buscavam, ele parava o que estava fazendo para ensinar, ele aproveitava as oportunidades. Nós vamos encontrar Jesus devolvendo luz a Bartimeu, que tinha os seus olhos apagados, entretanto, ele também distribuiu luzes de sabedoria e fraternidade, de compreensão, de amor, para diversos de nós que caminhávamos encegueirados pelas coisas do mundo. Jesus limpou, purificou a pele de diversos leprosos, limpando as chagas, as nossas feridas, mas também nos auxiliou com as nossas feridas morais. Jesus nos ensinou, então, a olharmos-nos fraternalmente, sem ficarmos atentando os ciscos que os nossos próximos trazem em seus olhos, porque todos nós, sem exceção, temos uma trave nos nossos, nos convidando verdadeiramente à indulgência com relação às faltas alheias, porque o nosso compromisso tem que ser com as nossas faltas, o nosso compromisso de melhorarmos-nos é conosco. Lembrando uma frase maravilhosa do Chico Xavier, em que ele teria nos dito: aos outros ele dá o direito de ser como são. A mim, dizia o Chico, a mim eu me dou a obrigação de ser cada dia melhor. E é assim, nós temos a obrigação de melhorarmos-nos, de vencermos-nos a cada dia e pararmos com essa mania de querer mudar os outros, o comportamento dos outros, o ponto de vista dos outros. O nosso compromisso é conosco, o primeiro dos nossos compromissos é conosco, são conosco. Então Jesus, ele não teria sido um teórico, tolerou-nos, como ele mesmo diz, e exemplificou todas as virtudes das quais, as virtudes que ele nos trouxe, nos exemplificou o desapego. Ele mesmo, enquanto esteve entre nós, afirmava não possuir uma pedra para repousar a cabeça, nos dava a verdadeira dimensão da realidade, para que nós compreendêssemos o quão efêmero é a nossa participação, a nossa passagem no mundo corpóreo, porque é a verdadeira vida do lado de lá. Ele não condenava determinadas posses, pelo amor de Deus, ele não faz isso, mas ele nos alertava para que nós soubéssemos atribuir verdadeiramente os valores de cada coisa. Alertava-nos, por exemplo, que nós nos preocupássemos porque aquilo que nós elegemos como nosso tesouro estará junto ao nosso coração, e às vezes nós vemos pessoas enterrando os seus corações, as suas ações mais nobres, o seu tempo, os seus sentimentos em tesouros do mundo que não nos acompanham quando nós partimos daqui. Segundo os Espíritos nos informam, quando nós nos despedirmos da terra, só vai conosco, só parte conosco, só é verdadeiramente nosso aquilo que nós conseguimos acumular para dentro. Nada daquilo que nós acumulamos para fora vai conosco. E Jesus, ele nos convidava a essa reflexão e nos exemplificava essas virtudes, não possuindo ele mesmo nada. Jesus vai nos exemplificar o perdão incondicional das ofensas. Algumas pessoas desavisadas dirão assim: mas Jesus nos perdoou, ele nos perdoou estando ele do alto da cruz. Ah, meu irmão, não perdoou não. Por favor, releia os evangelhos. Jesus diz:
Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele não disse em nenhum momento, eu os perdoo. Sabe por quê? Um espírito da magnitude de Jesus, para perdoarmos, nós temos que nos sentir ofendidos. Um espírito da magnitude de Jesus não se ofendeu conosco, pelo amor de Deus. Compreendia o quanto nós somos ainda pequenos, tolerava-nos. Então ele não tinha por que nos perdoar, ele era todo compreensão e fraternidade. Para conosco, nós não podemos exigir das criaturas que elas nos deem aquilo que elas não têm para nos dar. Isso chega a ser descaridade. É descaridoso nós exigirmos das criaturas que elas nos deem aquilo que elas não possuem, ou que elas estejam em patamares dos quais elas não se encontram. Existem pessoas que não compreendem ainda valores da fraternidade, valores da tolerância e do perdão, e nós não temos como exigir delas, porque elas não têm isso para dar. Nós temos que exigir isso de nós, porque já compreendemos isso. Então algumas pessoas dirão que Jesus nos perdoou, mas na verdade é que ele não teve essa necessidade. Ele não nos perdoou porque não se sentiu ofendido, não se sentiu ofendido, compreendia ele o quanto nós éramos ainda muito pequenos e somos. Então Jesus, de diversos filósofos que transitaram pelo mundo, ele se destaca exatamente por ter exemplificado as virtudes que ele nos ensinava, os caminhos, os recursos, dentre os diversos recursos no sentido da nossa felicidade, porque a mensagem de Jesus é para que nós lográssemos a felicidade, conquistássemos o chamado reino dos céus, em que ele deixava claro que não era um reino dos céus com posição geográfica, como muitos imaginam. Ele vai dizer assim, que alguns dirão que está lá, outros dirão que é acolá, mas em verdade ele afirma que o reino dos céus está para dentro de nós. É uma busca para dentro. É exatamente aquelas pessoas que conseguem vencer em si, conseguem compreender verdadeiramente o seu papel no mundo, na vida, conseguem verdadeiramente conseguem iluminar em si verdadeiramente a conquista desse reino dos céus que Jesus nos oferecia. Num determinado momento, Jesus é interpelado por Pedro quantas vezes ele deveria perdoar o seu próximo, já que estamos falando do perdão. Jesus teria perguntado a Pedro quantas vezes ele deveria perdoar o seu próximo. O que Jesus teria respondido, ele teria completado a sua pergunta, ou melhor dizendo, ele teria feito a sua pergunta da seguinte forma: quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes? Curiosamente, ele usa esses números, até 7 vezes. O que Jesus teria respondido não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Curiosamente, quando nós pegamos o livro de Joel no Antigo Testamento, nós vamos encontrar que existia uma recomendação, existia uma tradição oral, vamos dizer assim, acho que não é bem essa a palavra, entre os judeus, para que eles perdoassem até 3 vezes cada ofensa. E de repente aparece Pedro perguntando se ele deveria perdoar até 7 vezes. E mais impressionante ainda, porque perdoar 7 vezes cada ofensa é bastante perdão, curiosamente, Jesus teria dito que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 por si só já dá 490 vezes. Quantas vezes devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes? Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. De onde surgiram esses números? Jesus era judeu e falava para os judeus, nós não podemos esquecer isso na compreensão dos seus evangelhos. Nós vamos encontrar no livro do Gênesis, capítulo 4, Gênesis bíblico, nós vamos encontrar um personagem chamado Lameque. Lameque, ele era tataraneto de Caim. Se nós nos lembrarmos das páginas do livro do Gênesis, Caim mata seu irmão Abel e se vê obrigado a deixar as terras onde eles viviam, e ele se vê amedrontado, ele sente muito medo de que outras pessoas que existiam naturalmente o fizessem mal. Então Jeová, o Deus do Antigo Testamento, aparece para Caim e diz, para reconfortá-lo, que se alguém lhe fizesse mal, ele, Jeová, o vingaria 7 vezes. Então Caim, ele sai dali confiante de que se alguém tentasse lhe fazer mal, Jeová o vingaria 7 vezes.
Então Caim se casa, ele tem filhos, netos, tataranetos e assim vai. Até chegarmos a Lameque. Eram gerações muito próximas, porque Lameque ainda conhece o seu tataravô em vida. Lameque era um personagem extremamente belicoso. Nós vamos encontrar lá, por exemplo, a citação de que uma pessoa esbarra em Lameque. Sabe o que Lameque faz? Ele passa a pessoa no fio da espada, ele mata as pessoas. Ele era extremamente belicoso, ele era extremamente agressivo, e uma pessoa então lhe pergunta se ele não temia ficar cultivando inimizades. O que Lameque teria dito para aquele que o interpelava: se meu tataravô, se Caim seria vingado por Jeová até 7 vezes, eu, Lameque, serei vingado 70 vezes 7. Perceberam de onde vieram esses números? Lá nas páginas do Antigo Testamento, então, ensinava uma vingança 70 vezes 7. Jesus, cerca de 1.600 anos mais tarde, nós imaginamos, ele nos ensinava um perdão 70 vezes 7. No Antigo Testamento, eu repito, Gênesis capítulo 4, falava de vingar, uma vingança de Deus 70 vezes 7 para quem fizesse mal a Lameque. E Jesus nos ensinava um perdão incondicional. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E esse é um dos capítulos mais complexos, porque o perdão ainda é algo muito difícil. Nós que alimentamos nossas manifestações egóicas, que acreditamos verdadeiramente que somos muito especiais, muito legais, a última Coca-Cola gelada do deserto, e as pessoas não têm o direito de errar para conosco, o que não é uma verdade. As pessoas erram conosco como nós eventualmente erramos para com os outros também. Mas o perdão é algo que mexe muito com a nossa vaidade, com os nossos conceitos mais íntimos, egóicos, naturalmente. Algumas pessoas pegam o perdão e dizem coisas do tipo: eu não perdoo. Eu não perdoo, como se isso fosse uma virtude, não é? Se regozijam de falar isso, eu não perdoo. As pessoas falam coisas do tipo: eu não perdoo porque eu tenho sangue de barata, eu não perdoo porque, enfim, vão dando desculpas para não perdoarem alguém que nos ofenda. Como se isso fosse uma virtude, como se isso fosse uma coisa boa, e na verdade é que não é. Porque quando nós perdoamos a falta de alguém que nos machuca o íntimo, que sentimos dor naturalmente, senão não teria necessidade do perdão, nós fazemos isso num ato de amor por nós, não pelo outro. A gente fica achando que o nosso perdão é um presente que a gente tem que dar para as outras pessoas, é um presente para a gente. Perdoarmos é não querermos ficar carregando conosco o lixo de outras pessoas. É nós tentarmos encerrar determinado assunto, mas eu sei o quanto isso é complexo. Eu sei, é um exercício hercúleo que nós fazemos diariamente. Todos nós já passamos por esse tipo de experiência. E quando nós pegamos o Evangelho Espírita, nós vamos encontrar lá, no capítulo da prece, uma ferramenta que verdadeiramente nos auxilia muito nessas dificuldades que nós ainda temos. Se nós não temos condições de perdoar, os Espíritos vão nos ensinar no Evangelho Espírita que nós podemos começar ao menos não tendo desejo do revide. E a oração nos auxilia muito. Vamos orar por aquelas pessoas. A princípio, nem que seja uma oração mecânica, porque lentamente nós vamos conseguindo vencer isso na gente. Nós vamos aprendendo a desviar o nosso pensamento. Todas as vezes que nós formos assaltados por aquela lembrança ruim que nos traz um sabor amargo, lentamente, é uma batalha hercúlea de dia após dia, mas a oração é um acessório, é uma ferramenta muito importante nesses momentos e nessa luta que nós travamos contra nós mesmos. E quando nós um dia despertarmos para a realidade, a gente vai perceber que conseguimos perdoar, que já conseguimos lembrar de determinada pessoa sem sermos inundados de mágoa, de ódio, de rancores, até o dia que nós nem lembraremos mais. Mas é necessário que nós nos esforcemos. Nos esforcemos para perdoar e também para pedirmos perdão quando nós erramos. É um capítulo muito delicado. Pedirmos perdão mostra que nós reconhecemos, estamos arrependidos, mas também o nosso ego. O nosso ego tem muita dificuldade de compreender e de aceitar isso, porque aquele que se desculpa invariavelmente se coloca no lugar daquele que erra, e nós não gostamos de nos sentir assim. Nós somos extremamente indulgentes com as nossas faltas. Nós costumamos falar que quando uma pessoa erra para conosco, a gente não consegue
A gente não consegue desculpar exatamente porque a gente se acha especial demais. Quem aquela pessoa pensa que é para fazer isso comigo, que sou extremamente especial? Mas quando somos nós que erramos para com os outros, a gente tem tanta desculpa, somos tão indulgentes. Como a gente costuma falar nos nossos estudos, quando eu erro para com o meu irmão, para com o meu próximo, no local de trabalho, no ambiente familiar, em qualquer ambiente, porque nós erramos mesmo, nós sempre temos uma desculpa. As pessoas costumam dizer, eu errei com fulano porque fulano mereceu. Eu errei com fulano porque fulano me provocou primeiro. Eu errei com fulano, mas eu não estava num bom dia. Perceberam? A gente vai inventando desculpas para não fazer aquilo que deve ser feito. Nós vamos com muita dificuldade. E para não estendermos muito o nosso estudo, ainda existe dentro do capítulo do perdão um perdão mais difícil que nós abordaremos em outra oportunidade, que é o do auto perdão. Todos nós precisamos aprender a nos perdoar para que a gente não fique pagando ou respondendo mais do que o necessário pelos nossos erros. Vamos, numa próxima oportunidade, nos reunir para isso. Está se aproximando uma data para todos nós muito especial. Se temos Jesus como nosso modelo e guia, como governador espiritual do nosso planeta, aquele que faz com que nós estejamos todos abarcados pelo seu amor, que consegue nos garantir tudo aquilo do qual nós necessitamos, dentro das nossas necessidades de progresso, que os seus mensageiros estão conosco dia após dia, nos inspirando, nos auxiliando, protegendo nossas estradas. Estão nos auxiliando nesse momento de tanta mágoa que nós percebemos à nossa volta. Jesus é esse personagem mais especial para todos nós, é a luz do mundo. Está se aproximando uma data que nós elegemos a data para nós homenageá-lo, a data do seu nascimento. Embora nós tenhamos a certeza que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, já foi objeto de estudos nossos em outras oportunidades, mas ainda assim acaba sendo uma data muito especial, tendo em vista que não temos outra. Embora Jesus merecesse as nossas homenagens e considerações todos os dias, vamos então pegar esse Natal que se aproxima, nesse ano tão difícil para todos nós. Vamos pegar esse Natal e vai se tornar em nossas vidas um Natal histórico. Vai entrar para a história das nossas vidas como um Natal em que nós reconhecemos Jesus nas suas lições. Vamos buscar aqueles a quem nós devemos o perdão. Vamos amar desinteressadamente. Vamos explodir em compreensão e fraternidade. Que pelo menos nesse mês de dezembro, na noite natalina, quando nós elevarmos os nossos pensamentos lembrando de Jesus, que nós possamos entregar a Ele um presente de que nós fizemos aquilo que deve ser feito, no sentido da fraternidade, no sentido de vencermos-nos, de expandir as nossas asas no sentido do amor incondicional. Vamos dar esse presente para Jesus, que na verdade é um presente para nós mesmos, meus irmãos. Que essa festa natalina, que esse nosso encontro em família, fraternidade, mesmo se nós nos encontrarmos sozinhos, solitários, nós não podemos esquecer de uma frase repetida pelo médium Divaldo Pereira Franco, em que ele diz que só é solitário quem não é solidário. Vamos aproveitar esse período em que a humanidade vibra de forma diferente, isso comprovadamente. As pessoas vibram de forma diferente no período natalino, para que essas energias possam nos fortalecer, para que nós sejamos capazes de fazer aquilo que precisamos, no sentido de vencer as nossas más inclinações, as nossas mágoas, as dores que trazemos. É o grande momento e Jesus conta conosco, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre permaneça entre nós. Elos que unem. É o momento dedicado aos espíritos que são encaminhados ou buscam a casa de Cambinda para o seu refrigério, para o seu esclarecimento, para que continue a sua jornada evolutiva dentro dos padrões que norteiam a vida, que é o amor, a consciência, a liberdade de decidir
Que esses irmãos e amigos sejam muito bem-vindos, recebidos com muito amor e carinho, e que possam ser beneficiados por todos os amigos espirituais presentes e as nossas vibrações de paz e de amor. Que assim seja. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos. Perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Sob o comando de Arthur, aproxima-se de nós a falange indiana. Essa falange não incorpora. A sua presença é através da mente, purificando o ambiente físico, limpando os miasmas existentes, atuando sobre o nosso corpo mental, físico, dando energia, dando fortaleza e também purificando, dando maiores condições ao nosso perispírito de fazer esse intercâmbio entre a matéria e o espírito. E fluidifico as nossas águas, colocando nela aquilo necessário a cada um de nós. Vamos receber numa posição agradável, bastante confortável, para que possamos estar relaxados no físico e no espiritual, recebendo com muito amor, com muita alegria, essa falange amiga. Que assim seja.
Estamos chegando ao final dos nossos trabalhos de hoje. É momento de agradecermos. Agradecermos a todos que aqui estiveram e participaram de nossas reuniões. Agradecermos aos amigos espirituais que nos assistiram. Agradecer a presença amiga dos mentores da Casa de Pai José Cambinda. Agradecer a Jesus por a sua misericórdia, pelo seu amor, do seu carinho. E agradecer a Deus, Pai responsável por tudo e por todos nós. Que a gratidão seja a tônica do nosso final de trabalho. A Ti, Pai, e a todos. E convidamos a todos os presentes a nos encontrarmos de novo no próximo dia 28 de dezembro de 2022, no mesmo horário. Que a semana seja muito agradável a todos, cheia de paz e alegria, sobretudo de esperança, a precursora da fé e do amor. Que assim seja. Fiquem com Deus.